Oi, gente. Boa noite. Tudo bom, Felipe? Olá, Agora deu tudo bom, certo. Simone? Tudo bem, e você? Tudo certo, que bom que deu certo agora, né, Simone? Ai, que bom. Tava até um pouco preocupada já, né? Não sou muita pessoa da tecnologia, né? Olha, isso é difícil, viu? É uma parafernália para a gente poder dar É, certo esses lives, né? a pessoa só tem Instagram pessoal, não tem profissional, aí fica meio perdido nessas horas, né? Pois é. Então, estou vendo aqui um monte de gente entrando já, prestigiando essa live do Unidos pela Educação Maringá. Professor Barbieri está aí dando um recado, a Raquel, já vi a Clarissa Botuga aí por aí. Tem muita gente legal que a gente conhece de um lugar ou de outro. Vamos esperando mais um pouco todo mundo chegar para a gente poder começar com as apresentações, né, Simone? Eu espero que você consiga tirar muito das angústias que nós estamos tendo, né? A gente está aqui para isso, né? Para a gente conversar, trazer um pouquinho de informação com qualidade, né? Baseado em artigos científicos, né? Baseado em evidência, e não só simplesmente o achismo, né? O que eu tenho ouvido muito, eu li na revista, não revista dessa da banca do jornal, mas da médica. Então, vamos orientar as pessoas, que eu acho que o que falta um pouco é a orientação, né? A gente tem muita informação na internet, muita informação perdida, muitas coisas que realmente não condizem com o que está acontecendo. E fora que a gente, assim, eu me sinto às vezes no meio de uma guerra, né? Parece que é fla-flu, sabe? É um time do sim e um time do não. Então eu acho que o que vale é a gente tentar conversar com todo mundo e explicar, né? A gente sabe que a situação aqui em Maringá está extremamente preocupante, né? A gente tem vários casos de pacientes internados, muitos óbitos, os hospitais estão saturados, mas justamente o que a gente veio aqui para conversar é que agora talvez realmente não seja o momento de abrir nada, nada mesmo, né? Deixar só o essencial. Mas na hora que for para abrir, a educação também tem que ser essencial, porque como você fez a live a semana passada, as crianças estão sofrendo, né? Então, assim, já faz um ano que a escola ficou fechada, abriu a escola por 15, 20 dias, viu que nesses 15, 20 dias não houve aumento dos casos, né, por conta da abertura das escolas e se fechou novamente, o que é muito ruim para o psicológico da criança. Mas essa parte eu vou deixar com você, né? Eu vou me ater somente à parte de transmissão, de como o vírus se comporta, de nova cepa, de vacina, de qualquer dúvida que vocês tiverem em relação ao Covid-19 da minha área. Legal, então eu acho que a gente já está começando aí quente, né, nesse assunto dessa live, porque é uma live realmente muito esperada, né? Eu, pelo menos como psiquiatra infanto-juvenil, eu tenho visto muito das consequências das crianças em lockdown prolongado, né? A gente falou sobre isso na live da semana passada. Quem quiser pode dar uma olhada aí no Instagram do Unidos pela Educação, mas de certa forma assim, e aumentando a incerteza, a insegurança, a ansiedade das crianças, aumentando a dependência aos pais e dificuldades com o retorno às aulas estão sendo projetadas, aumentando a dependência à tecnologia, a depressão, os sintomas do transtorno do estresse pós-traumático. Então, são muitas as possibilidades de desfechos ruins nas crianças devido ao isolamento social prolongado. E como a Simone mesmo comentou, gostaríamos de frisar, antes de qualquer coisa, que nós, como médicos, tanto eu quanto a Simone, respeitamos muito a capacidade de atendimento às urgências e emergências e sabemos que este não é o momento de abertura realmente de qualquer outro serviço. O que nós estamos tentando falar aqui é sobre o momento de abertura das escolas, né? É mais isso que é o nosso ponto. Né, Simone? Exatamente. O que a gente está aqui para conversar é mostrar que a escola não é um local que vai aumentar o número de casos, que a escola não é um lugar onde a criança vai estar exposta mais a ter, por exemplo, Covid. A gente quer desmistificar tudo isso.
e mostrar que realmente a escola, quando preparada, né, e a gente tem vários protocolos de preparo da escola, é um local seguro para as crianças. Não só para as crianças, mas para todas as pessoas. Né? Então, assim, existem os protocolos, desde protocolos internacionais, como o do CDC, protocolos da Organização Mundial de Saúde, protocolos da Unesco e protocolos brasileiros mesmos, específicos para cada estado, específico para cada região. Então, quando isso é seguido de maneira correta, né, como é proposto, a gente sabe que não aumenta a incidência de casos. Né? A gente vai justamente conversar de vários estudos que já foram feitos, que foram publicados em revistas internacionais, mostrando que não aumenta a incidência de caso a escola. Né? Infelizmente, a gente vai ver que as crianças elas se contaminam no próprio meio onde elas vivem. Então, quem passa para essa criança o vírus são os pais ou os cuidadores, e não uma criança passar para outra. Né? Então, a gente vai ver isso. É isso aí. A gente já está fazendo um pupurri de tudo que a gente vai falar aqui na nossa live, né? Pode. Bom, me apresentando então para quem não acompanhou a live da semana passada, eu sou médico, médico psiquiatra com especialização em psiquiatria da infância e adolescência e sou doutor em medicina, atualmente sou professor de medicina e trabalho na minha clínica. Simone, se apresenta aí para o pessoal também, por favor. Boa noite, pessoal. Eu me chamo Simone, eu sou médica infectologista, tenho título pela Sociedade Brasileira de Infectologista e também tenho doutorado em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de São Paulo. Hoje eu sou docente do curso de Medicina da Unicesumar, onde eu também coordeno o internato do curso, e sou docente do curso de Medicina da UEM, onde eu dou aula para o terceiro ano e faço ambulatório com internato. E também atendo no consultório privado, além de ser a médica do Sarandi para atendimento de HIV e DST. Uau, que currículo, hein, Simone? Vou dar um pouquinho só, mas por isso que a gente está aqui, né? Para conversar sobre os estudos, né? É isso aí. E eu acho que assim, a escolha do teu nome foi a escolha que eu acho que desembocou de vários pontos, de várias conversas, de vários contatos, exatamente por causa da tua capacitação, né, Simone? E aqui o que a gente busca não é nada político, ninguém é filiado a partido nenhum, o movimento também não tem filiação partidária, e o que nós buscamos é informação embasada na ciência. E nada melhor do que nós, como doutores, que estudamos um pouco essa ciência, né, cada um na sua área, para a gente poder discutir coisas que não são fake news, né, coisas que têm a ver com estudos de mais alta qualidade, né, Simone? Sim, com certeza. A gente está aqui para discutir tudo que tem e também tirar a dúvida de vocês, né? O que vocês tiverem de dúvida, manda aí para a gente poder tá orientando vocês e até tirando todo esse medo, né, que a gente tem. Eu também vou falar para vocês que no começo, eu sendo infectologista, também fiquei bastante apavorada com o Covid, sabendo que eu teria que atender pacientes. E foi assim, estudando, que a gente foi conseguindo, né, aos poucos, vendo que realmente é um vírus que tem que ser respeitado, mas com as medidas de contenção, o que eu posso falar para vocês, os pacientes que eu pego com Covid, a maioria sabe de onde pegou. E justamente foi numa confraternização, naquele momento em que a gente abaixa a guarda, tira a máscara e acaba interagindo com outras pessoas, até pessoas muito próximas, da mesma família. Então, assim, não é preciso uma festa para 100 pessoas para que a gente pegue Covid. Às vezes, uma confraternização familiar com 5, 6 pessoas, a gente já consegue contaminar muita gente, né? Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado. Eu sei que já faz um ano que a gente está nessa situação, que todo mundo quer sair de casa, todo mundo quer aglomerar, todo mundo quer poder abraçar as pessoas, mas ainda não é a hora, a gente ainda tem que manter esses cuidados, né? É isso aí, é isso aí. Então, ó, tentando pensar nessa isenção que a ciência tenta trazer para a gente, vamos tentar embasar via redes sociais a discussão a respeito dessa questão da abertura das escolas, né, Simone? Simone, para começar esse nosso bate-papo, eu queria te perguntar se a criança ela é um vetor ou transmissor do vírus da mesma forma que é um adulto. Não. Na verdade, o que acontece com a criança? A partir do momento que o vírus entra no corpo da criança, essa criança
faz uma resposta imunológica mais rápida e ela consegue neutralizar esse vírus. Até por isso que as crianças não têm uma carga viral alta, elas têm uma carga viral muito baixa. Tem alguns estudos que mostram, quando você pega, por exemplo, pais contaminados, na hora que você vai fazer o swab dessa, mais ou menos 50% dos casos vem negativo. Por quê? Porque a carga viral dela é baixa. Então, a gente sabe que uma carga viral alta leva a um swab positivo. E cargas virais mais baixas, muitas vezes o swab é negativo, né? Porque a carga viral é menor. Então, por isso que a criança, ela acaba transmitindo menos, porque ela tem uma carga viral menor do que a do adulto, muito menor. O que acontece é que quando surgiu, né, o Covid, ninguém sabia o que acontecia. Né? Aliás, até hoje a gente está, cada dia a gente descobre uma coisa nova. E aí tomou-se pega que assim, se a criança é foco de vários outros vírus, por exemplo, vírus sincicial respiratório, adenovírus, rinovírus, né? Todos esses vírus que são comuns da infância, por que seria diferente com o Covid? Então a gente achava que a criança era um foco transmissor, mas ao longo da pandemia a gente começou a observar que a criança não é um foco transmissor, né? E outra coisa, é muito mais fácil a criança ter uma infecção por um vírus sincicial respiratório, por um rinovírus, por um adenovírus, do que por um Covid. Né? Então, por quê? Porque você tem os vírus próprios da infância. E a gente sabe, por exemplo, quando a criança vai para a escola, quem tem filho pequeno sabe disso, que a criança sempre fica doente. Por quê? Vou explicar para você uma coisa. A minha casa tem uma população de vírus. E a sua casa tem outra população viral. Então, os vírus da minha casa, os meus filhos estão acostumados, porque eles já entraram em contato e já criaram imunidade. E os vírus os seus filhos, a mesma coisa. A partir do momento que o seu filho entra em contato com o meu vírus e eles não conhecem esses vírus, eles vão ficar doentes. Mas isso não é Covid. Então, quando as crianças retornam para a sala de aula, a chance da infecção por Covid existe? Claro que existe. Ninguém está falando que a criança não transmite, que a criança não tem o vírus. Mas é muito mais fácil se a criança está infectada por um outro vírus, que é o comum da criança, do que o próprio Covid. E aí, acho que aí você vai perguntar para mim, tá, e como é que eu sei se a criança tem Covid ou não, se ela é oligossintomática ou pouco sintomática? Então, aí eu vou te falar, a criança, né, a gente tem vários estudos, e eu vou citar aqui 2 estudos para você, um que foi publicado agora na Lancet, na revista Lancet, no mês de janeiro, né, que foi um estudo feito na Alemanha. Eles fizeram com 2.500 crianças de escola. A Alemanha também passou por um lockdown durante muito tempo, só que pouquíssimos momentos as aulas foram suspensas. Durante todo o lockdown da Alemanha, as aulas estavam sendo permitidas. E eles viram o quê? Que a sorologia dessas crianças, pegaram e fizeram exame sorológico, viram que a taxa de positividade dessas crianças era muito pequena. Um outro estudo que eles fizeram, que foi publicado agora em fevereiro no JAMA Pediatrics, também que é uma outra revista médica que é mais relacionada à pediatria, ele fez um estudo com as creches na França. A França também passou por lockdown, também teve período que as aulas foram suspensas. E o que eles fizeram com esse estudo? Eles pegaram algumas creches, né, que tinham pela França, e eles também fizeram a sorologia dessas crianças e exame de RT-PCR. Justamente esses exames, eles eram casados com pais sintomáticos. Então, eles viram o quê? Que aquelas crianças que eram positivas, elas tinham de fator prognóstico, né, digamos assim, os pais contaminados também. Então, o que eles concluíram com esse estudo? Que as crianças, elas acabavam pegando Covid dos pais ou do cuidador, e não na escola. Né? Então, assim, quando que a gente vai saber se a criança pode ou não ter uma sintomatologia? Quando os pais tiverem sintomatologia. Então, a primeira coisa que a gente tem que cobrar dos pais das crianças é que eles sejam verdadeiros. Se os pais têm sintomas, as crianças não vão para a escola. Porque se você for para a UPA com sintomas de Covid, mesmo sem ter feito o teste, a orientação que você vai ter do médico é a seguinte: fique em casa, aguarde sair os seus exames e todo mundo da sua casa também tem que ficar em isolamento. Então, se todo mundo da casa tem que ficar em isolamento, mesmo sem sintomas, as crianças também estão inseridas nesse contexto. Ou seja, se os pais estão doentes, as crianças também não vão para a escola. É isso que a gente tem que conscientizar a população. Dessa forma, a gente tem como proteger os professores também. Aí você fala assim para mim,
Poxa, mas e o pai que mandou o filho? Primeiro, esse pai devia ser preso, né? Porque não tem que mandar o filho doente para a escola. Segunda coisa que a gente tem que falar, os professores estarão usando máscara, as crianças estarão usando máscara. A gente pede até, né, que os professores, como a gente faz com os nossos alunos, use face shield, que, né, o face shield ele serve justamente para caso uma criança tire a máscara, caso uma criança dê aquela cuspidinha ao falar, né, você esteja protegido também pelo face shield e, obviamente, a lavagem das mãos. Então, assim, a gente tem as medidas de contenção que são medidas eficazes, e eu posso dizer isso porque eu fiquei 1 ano atendendo em linha de frente e não fui contaminada. Por quê? Porque eu usava máscara, porque eu lavava as mãos, porque eu me distanciava das pessoas. Assim, eu evitei ao máximo fazer confraternizações, né? Então, assim, até mesmo para visitar os meus pais que estão em São Paulo, eu fiquei 6 meses sem ver os meus pais, porque eu tinha medo de ir lá encontrar com eles. Então, assim, quando as pessoas fazem as coisas com consciência, e eu acho que talvez o que esteja faltando para a população em geral é consciência, afinal de contas, eu não consigo entender o que leva uma pessoa a fazer uma festa, né, para várias pessoas, uma festa clandestina, o que leva uma pessoa a ir para um bar e começar a se juntar com outras pessoas. Gente, isso não é o momento agora. Eu entendo que a vida social é importante, eu também gosto muito, inclusive em off. Eu e Felipe, a gente tem até uma confraria que está extinta há mais de ano, não é verdade? Sim, e extinta por conta do isolamento. Extinta por conta do isolamento, né? Então, assim, as pessoas têm que entender isso, né? Que a gente está no momento crítico, mas que a escola não é o local onde o seu filho vai se contaminar. O seu filho vai se contaminar com você. Simone, muito legal, assim, muitos comentários que eu acho que eu concordo com todo mundo. Tu está sendo muito didática na tua fala, e eu acho que é essa a capacidade que tu tens e que te fez ser escolhida para essa live. É de transmitir assuntos que são da ciência para a população de uma forma geral, né? E aí eu acho que nos teus comentários tem umas coisas muito importantes a serem ressaltadas, né? Tu comentaste aí sobre pelo menos 2 estudos, e que são estudos com uma população muito grande e publicadas em revistas médicas de extremo conceito, né? Que é uma coisa que também a população, não sei o quanto que ela consegue alcançar, né? Assim, porque para fazer uma publicação numa ciência, numa revista como algumas delas, o JAMA Pediatrics e o Lancet, que foram as 2 citadas, você precisa de um rigor metodológico muito grande, né? Então, não é qualquer estudo, é sempre revisado por pares, é sempre assim, as conclusões desse estudo são conclusões que têm uma possibilidade de serem corretas muito grande, né? E aí, ao longo do que tu foi falando, Simone, tu comentaste sobre a criança ser oligossintomática, né? Essa questão da criança ser oligossintomática tem a ver também com a gravidade da criança, da doença quando acontece com a criança ser menor. O que leva a gravidade da criança a ser menor, por exemplo? Como eu falei para você, a partir do momento que o vírus entra dentro do corpo humano, ele vai ser, na criança, né, ele vai ser neutralizado e não vai ter uma alta carga viral. Consequentemente, ela tendo uma carga viral baixa, ela não vai fazer a tão temida síndrome inflamatória. Que, na verdade, se a gente for olhar, os pacientes que acabam evoluindo a óbito pelo Covid, não é pelo Covid em si, mas são as complicações do Covid. E a principal complicação do Covid é realmente a síndrome inflamatória. Então, o paciente ele fica extremamente inflamado e aí ele começa a ter alteração de cascata de coagulação, ele acaba fazendo insuficiência renal e aí é muito difícil a gente conseguir parar esse quadro. Tanto que hoje todos os nossos esforços para o tratamento do Covid é justamente não deixar chegar nessa fase. Então, assim, acho que agora não vale a pena a gente falar sobre o tratamento, mas, por exemplo, o corticoide é justamente para tentar segurar isso, né? Outras medicações como o toxilizumab, que caiu em desuso e agora está voltando, talvez seja para isso. Enquanto a gente não tem uma medicação específica, como um antibiótico, por exemplo, que no caso seria um antiviral, a gente só vai tentando apagar o incêndio. A criança, ela não faz essa síndrome inflamatória. Aí você fala para mim, mas tem criança que faz a tal da síndrome inflamatória multissistêmica. Realmente, existe essa possibilidade, mas ela é muito pequena. Na criança, ela é muito baixa. Ontem, o meu marido me mandou
um artigo que saiu no JAMA essa semana, mostrando a incidência de óbito, né, por faixa etária pré-Covid e pós-Covid. E o que a gente vê? Que nas crianças menores de 10 anos, a incidência é em torno de uma em 1 milhão de habitantes, em 100 mil mortes. Então, assim, é muito baixa. Aí você fala, ah, mas é meu filho, se meu filho morrer, eu concordo com tudo isso, gente. Mas o que a gente está falando aqui é o seguinte, a chance de uma criança complicar com Covid é mínima. Ela existe? Existe. Tem crianças que foram a óbito? Tem. Principalmente aquelas crianças que já têm alguma comorbidade associada. Agora, no geral, as crianças evoluem muito bem. Muitas vezes você nem sabe que ela está contaminada, porque ela está assintomática. E aí a gente volta naquele ponto do se os pais estão sintomáticos, a criança não deve ir para a escola. Né? Por quê? Porque a maior parte das crianças realmente não vão ter sintomas nenhum. A pergunta, e se a criança tiver assintomática e ela for para a escola mesmo assim? Ela vai estar de máscara. E como ela tem uma carga viral mais baixa, a chance de transmissão dela é muito pequena. Tem um outro estudo também que eu li que mostrou-se que a chance de uma criança transmitir na escola o Covid é de 2%. Vamos falar de chance de transmissão. Um adulto, uma pessoa transmite para até 3 pessoas na cepa selvagem. Vamos falar então da variante, que é o a onda do momento, né? Na variante, na P1, que é a variante brasileira, um adulto pode transmitir para até 9 a 10 pessoas. Ou seja, uma transmissibilidade muito maior. Isso não quer dizer que os casos sejam mais graves, tá? A transmissão é maior. Consequentemente, como mais pessoas se contaminam, o número de pessoas que vão precisar de atendimento médico será maior. Né? E aí, o que acontece? As UTIs já estão cheias. Mais pessoas se contaminando, mais pessoas precisando de hospital. A partir do momento que você entra dentro de uma UTI, você não vai sair em uma semana, a não ser que você evolua a óbito. O tempo médio de internação aí para um paciente com Covid é pelo menos 30, 40 dias de UTI. Então, é por isso que as UTIs saturam. E aí você fala assim, então vamos montar um monte de UTI. Não tem médico para isso. Não tem enfermagem para isso. Não tem técnico, não tem fisioterapeuta, não tem fono para isso. Esse é o problema. Então, a gente volta para aquele primeiro ponto. Todo mundo tem que ser consciente. Todo mundo tem que se cuidar. Não adianta só eu me cuidar ou só você se cuidar. Todos estamos juntos nessa. Então, todo mundo tem que se cuidar. Tem que parar as festas. A gente tem que, infelizmente, dar um tempo de ver as pessoas queridas, né? E conforme as coisas forem melhorando, a vacina for chegando, mais pessoas forem sendo vacinadas, a gente vai poder voltar ao convívio social. Mas não adianta a gente jogar a culpa nas crianças, a culpa não é delas. Aliás, eu acho que de todo mundo, assim, de todas as populações, a que mais tem sofrido são as crianças. Né? Eles que... Ô, Simone, é interessante retomar um desses dados que tu apresentou desse estudo, que 2% que o risco de contaminação é de 2% dentro da escola, é isso? Segundo esse estudo que eles fizeram. Né? Então, assim, ou seja, a professora pode pegar de um aluno? Pode, 2% de chance. Né? Ah, mas a professora pode fazer um quadro grave? Pode, porque ela é adulto, ela pode fazer a síndrome inflamatória. Então, assim, são riscos. Mas até aí, vamos lá. Quantos pacientes você já atendeu e que tinham Covid? Você entendeu? Ou melhor... Em você sendo médica, enfermeira, ou você estando na padaria atendendo as pessoas, né? Ou mesmo você indo numa festa com os teus familiares, você tirando a máscara. Você entendeu? A chance... Então, assim, o que a gente quer deixar claro aqui é não são as escolas que vão aumentar as contaminações. Não é abrir a escola. Ô, Simone, escola. Tem algum estudo que possa falar, que já tenha sido feito em países que tiveram essa abertura e que mostraram se houve um grande aumento ou não houve um grande aumento dessa contaminação? Todos eles mostram que não há aumento. Né? Inclusive, assim, tem estudos na Austrália, tem estudos na Europa, tem estudos nos Estados Unidos, e todos eles mostram que se você seguir corretamente o protocolo, você não vai ser contaminado. Não vai ter contaminação dentro da escola. E isso eu vou falar para vocês, até crianças até 10 anos, a chance de transmissão é muito baixa. Porque justamente elas têm um sistema imunológico que já capta aquele vírus e já começa
a neutralizar ele. A partir dos 10 anos, 12 anos de idade, aí já não é mais uma criança. A gente fala que se comporta como um adulto. E a chance de transmissão nessa faixa etária é igual de um adulto. Só que aí essas crianças, né, adolescentes, 12 anos, elas já têm o discernimento de ficar o tempo todo de máscara, eles sabem respeitar distanciamento e eles também sabem as medidas de lavagem das mãos, etc. Né? Então, assim, a gente tem que separar, né, até 12 anos e menores de 12 anos, porque realmente o comportamento é totalmente diferente dessas duas populações. Né? E é justamente a população menor de 12 anos, menor de 10 anos, que tem sofrido mais. Né? A gente sabe também, não estou menosprezando os adolescentes ou o público universitário, pelo contrário, mas eles conseguem ficar, por exemplo, mais tempo em frente a uma tela fazendo aula online. Agora, tem uma aula online com uma criança de 4 anos. É impossível. A criança não fica, a criança não tem atenção. E aí a gente vai contra tudo aquilo que a gente fala. Não deixe criança exposta à tela por mais de 1 hora por dia. Como se a aula dura 4 horas? Como é que você não vai deixar a criança, né? Você vai tirar a criança de frente da aula, você vai falar, não, esse ano você não vai estudar de novo, viu, filhinho? Sem contar que assim, né, Simone, é demonstrado que quanto mais tempo de tela, menor o nível atencional da criança no ambiente pedagógico, né? Então, cada vez vai ficar mais difícil os pais, os professores, conseguirem entreter no ambiente online. E também tem estudos mostrando uma relação entre o tempo de tela e a obesidade infantil. Aí a gente vai falar de outras questões médicas envolvendo outro tipo de problema para a saúde das crianças, né, Simone? Sim, é muito difícil mesmo. Eu posso falar porque eu tenho um filho que ele também não tem idade para fazer aula online. Inclusive, eu nem entro nas aulas online dele, porque eu acho assim... As poucas vezes que eu tentei entrar, eu fiquei com aquele sorriso amarelo olhando para a professora e ele se escondeu debaixo da mesa. E o que eu ia fazer? Filhinho, vem aqui. Aparece aqui para a mamãe. Eu não posso obrigar uma criança que não quer assistir. Né? Ainda mais uma criança de 4 anos, de 3 anos, que vai fazer 4 agora. Eu não posso fazer isso. E outra coisa que eu percebi com meu filho, ele começou a engordar. Por quê? Porque aí nós, mães, ficamos com dó e libera um chocolatinho aqui, libera um sorvetinho ali, e a criança não tá fazendo exercício, porque a criança fica dentro de casa o tempo todo. Então, assim, eu também, como mãe, passei por esses problemas, né? Eu também percebi que o meu filho, ele passou a não ter o comportamento que ele tinha, né? Então, assim, aí a gente vai sair daquela parte da infecciosa e vai começar a entrar um pouco na sua parte, né? Que você sabe o dano que está sendo para essas crianças ficarem presas dentro de casa. O quanto isso é prejudicial, né? E por mais que você tente colocar uma professora aqui em casa, por mais que você tente montar uma rede para essa criança, que você desça no parquinho, agora não, porque está fechado, mas enfim, você tente fazer alguma atividade com essa criança, é muito difícil. E você também não tem o principal da escola para uma criança, que é a convivência com outras crianças. Eu acho que isso é um... que na verdade é o que está sendo mais negligenciado no papel da escola, né? As pessoas estão entendendo que a escola é só para ensinar conteúdo, uma escola conteudista, né? E na verdade a escola não é isso, não é só isso, né? Esse ambiente de desenvolvimento socioemocional para a criança, nós estamos perdendo, porque o que há de ambiente socioemocional numa aula online, onde seu filho precisa ir ficando, o seu filho de 3, 4 anos, 5, 6, precisa ficar pedindo, com licença, eu posso conversar, eu posso falar, tem um tempo limitado, ele não tem recreio para fazer isso de um jeito livre. Então, na minha época, quando eu era criança, né, Simone, eu ia para a escola para poder brincar e me confraternizar. Os nossos filhos, com que intuito eles estão indo para a escola, né? Então, está sendo muito difícil, como eu comentei na live anterior, ter esse lockdown prolongado para os nossos filhos. A saúde mental deles está em risco e a relação deles com a escola, né? Então, a gente precisa agora pensar, tá, tudo bem, conversamos um pouco sobre a transmissibilidade em crianças, começamos um pouco sobre os sintomas, a gravidade, essa relação já mostrada em outros países sobre aumento de escolas e aumento de casos, né?
Lembrando aqui para todo mundo que nós estamos tentando fazer uma discussão científica, com base em artigos científicos publicados internacionalmente. Infelizmente, temos poucos dados no Brasil, porque o Brasil publica pouco na ciência, dá pouco recurso para os nossos cientistas poderem publicar. Mas gostaríamos de ter mais para poder falar aqui para vocês de dados brasileiros, né? E também lembrando a vocês que nós não estamos a favor de abertura da escola hoje. Nós estamos com nossa rede de saúde lotada. Então, nós dois, como os médicos, não podemos ser negligentes em relação a isso, né, Simone? Não, o que a gente está falando é assim, pelo menos na minha opinião, tá? Não só como mãe, mas como cidadã, é um absurdo abrirem bar, abrir lojas e não abrir a escola. Né? Então, assim, se é para fechar tudo, vamos fechar tudo como foi feito. Mas se é para começar a abrir, vamos abrir a escola também. É o local onde vai se contaminar. Né? Então, assim... E de preferência uma das primeiras, né? A gente luta pela inclusão da escola como essencial para a nossa cidade, né? Simone, mas aí pensando na abertura da escola, assim, existem protocolos que sejam seguros em relação à contaminação? Sim, existem diversos protocolos. Protocolos internacionais, protocolos nacionais, protocolos estaduais. Né? Então, assim, cada um adaptado à sua realidade, mas existem vários protocolos. Eu posso falar assim, eu visitei algumas escolas, né? Porque eu coloquei uma na escola também, e eu fui em algumas escolas para conhecer. E todas as escolas daqui de Maringá que eu entrei estavam aptas a estar recebendo minha filha porque estavam respeitando os protocolos. E eu vou dizer mais para você. As crianças, elas... aí você sabe até melhor que eu. O coletivo das crianças é muito importante. Uma criança sozinha, às vezes fala assim, eu não vou usar máscara. A partir do momento que ela chega na escola e todo mundo tá de máscara, ela coloca a máscara. Então, assim, quando suspenderam as aulas de novo, e eu falei pro meu filho que ele não ia pra escola, a primeira coisa que ele falou pra mim foi, mas mamãe, eu uso a máscara direitinho e eu lavo a minha mão o tempo todo. Aí o que eu falo pra uma criança? Eu falei, eu sei, filha, a culpa não é sua. Como eu tenho certeza que muitas mães e muitos pais ouviram isso também dos filhos. Então, assim, justamente assim, a criança, ela acaba se comportando muito bem na escola por conta do coletivo. Porque todo mundo faz aquilo. Né? Então, diferente assim, meu filho não usa máscara em casa, ou quando sai comigo sozinho, na escola ele vai usar. Né? Porque... E aí, de novo, a gente bate na tecla conscientização da população e cobrança desses protocolos que sejam seguidos. Acho que precisa ter isenção em relação a esse protocolo. Os pais, no momento que reabrir, eles precisam aceitar quando a escola, por exemplo, disser, olha, seu filho não deve vir para a escola, o seu filho precisa usar melhor a máscara, vale a pena você conversar, ter uma conversa com seu filho. Mas você tem toda a razão, assim, essa população que as pessoas se preocupam, de 0 a 5 anos, por exemplo, é uma população que aprende muito pelo coletivo, pelo modelo, pelo exemplo. E quando você vê, quando as crianças nessa idade ver os pares utilizando máscara, utilizando álcool gel, eles também começam a utilizar. Exatamente. Eles fazem assim. Então, é aquilo que a gente, assim, volta a falar. A escola, quando cumpre todos esses protocolos, e a gente pode até... se alguém tiver interesse, depois passar alguns links de alguns protocolos, né? É um ambiente seguro. As crianças não vão, assim, vai chegar lá uma criança contaminada, existe a chance, mas é tudo muito controlado. Né? É diferente, por exemplo, quando você chega num espaço e senta, por exemplo, para se alimentar, tira a máscara. Aí você começa a beber. Dali a pouco você esquece que você tinha máscara, esquece tudo. Então, assim, na escola isso não acontece. A criança vai tirar a máscara para comer e, pelo que eu vi, todas as crianças comem na sua carteira, né? Então, assim, elas não têm contato com outras crianças. Cada criança é o seu quadrado, literalmente. E depois elas põem a máscara de novo e continuam a vida que segue. Então, assim, eu acho que isso que é importante a gente falar. As escolas não estão abrindo na louca. Pelo contrário, elas têm protocolos. As carteiras estão afastadas, né? As carteiras em lugares. Algumas crianças, quando dividem carteira, tem acrílico ali no meio. Além disso, a fila, eles deixam lá onde a criança tem que pisar. Cada criança vai para manter o distanciamento entre elas. Todo momento é higienizado as mãos da criança.
né? Se uma criança tira a máscara por qualquer motivo, ela é advertida e é solicitado que ela coloque essa máscara de novo. Então é isso que a gente tem que entender. Mas principal é aquilo que a gente falou. Pais que estão sintomáticos não devem mandar as crianças para a escola. Porque são eles que vão passar para essa criança. Você entendeu? E aí essa criança, ela realmente, estando contaminada, mesmo com uma carga viral mais baixa, existe a possibilidade de ela passar sim para o professor. Então, por isso que é importante que os pais estejam conscientes antes de mandar seus filhos para a escola. Né? Que esse trabalho seja feito. Né? E que cada um, assim, do mesmo jeito que se você está doente ou com sintomas gripais, você não vai, por exemplo, num jantar que seja com outro casal. Não deveria, pelo menos, né? É isso aí, Simone. Eu acho que a informação aos pais e o cumprimento dessas regras são extremamente importantes e eu acho que tem que ser batido na tecla. O que a gente está falando aqui é de um pensamento em sociedade, né? Então é todo mundo tentando trabalhar junto para que as escolas continuem abertas, para que seu filho consiga ter esse estímulo socioemocional e pedagógico. Então a gente precisa pensar todo mundo junto em relação a isso. Simone, a última perguntinha para depois a gente começar a esclarecer as dúvidas que eu fui vendo que teve aqui, tá? Simone, e a nova cepa? Me conta um pouco mais dela e fala um pouco mais sobre o risco dela para as crianças. Então, na verdade, não existe uma única cepa. Tem 3 cepas circulando no mundo, né? Então, a gente tem a cepa britânica, a cepa sul-africana e a cepa brasileira. A cepa brasileira é conhecida como P1, porque P1 é o local onde houve a mutação, né? Então, assim, cada cepa, ela tem um nome de acordo com o local da mutação. O que a gente pode falar sobre a cepa brasileira? O que a gente sabe até agora? Que ela tem uma chance de transmissibilidade muito maior. Então, assim, o coronavírus, quando ele vai entrar no corpo humano, ele tem uma proteína que chama proteína spike. Exatamente aquela pontudinha, né, que parece uma coroa. Essa proteína spike, ela tem afinidade com o receptor nosso, a AC2. E aí, o que a gente observou? Que a cepa brasileira, a afinidade da proteína spike com o nosso receptor é muito maior. Consequentemente, ela é mais transmissível. Por quê? Porque ela tem uma ligação maior. Então, é mais fácil você se contaminar com ela do que com a cepa selvagem. É isso que a gente descobriu até agora, tá? Ah, mas dá doença mais grave? Não se sabe ainda. Ah, mas tem um monte de gente que está chegando no hospital e gente jovem. Pode ser que dê. A gente ainda não sabe, tá? O que a gente percebe é mais pessoas contaminadas, mais necessidade de internação, mais pacientes graves. Mas isso porque a transmissibilidade é maior. Aí você me pergunta, e a vacina? Né? Que todo mundo me diz, a vacina funciona ou não? Parece que sim, né? Tem estudos, foi feito, na verdade, um estudo in vitro, que é aquele dentro do laboratório, com a Coronavac, que falava que a vacina não funcionava para a cepa. Mas a gente sabe que nem tudo que acontece no laboratório a gente consegue reproduzir em vivo, né? Fora do laboratório. E aí saiu, essa semana, um outro estudo que foi feito com a Coronavac em pacientes já vacinados, que mostrou que sim, que ela é eficiente. Além disso, também tem estudos que foram feitos com a AstraZeneca, que também mostrou que a AstraZeneca era efetiva para essa cepa. Então, assim, o que vai acontecer daqui para frente, a gente não sabe, a gente tem que esperar. Como eu falei para você, é tudo muito novo. Né? Tudo que se diz em respeito ao Covid é tudo muito novo, a gente vai tendo aos poucos mais informações. Mas, assim, não parece que essa cepa é pior em crianças, por exemplo, que ela aumenta a mortalidade em crianças. Né? O que a gente tem visto só é maior chance de transmissão. Outra coisa também que eu não falei para você, agora eu me lembrei, a criança, o receptor da criança AC2, a criança, na verdade, tem bem menos receptores do que o adulto. Isso também dificulta a contaminação da criança e até mesmo um aumento muito expressivo da carga viral. Por quê? Porque a hora que o coronavírus entra dentro do corpo da criança, por ela ter menos receptores, ele tem uma maior dificuldade de fazer a infecção na criança, diferente do adulto, que tem muito mais receptor e que é muito mais fácil se contaminar. Então, também mais uma coisa de proteção das crianças, né? Ela tem um menor número dos receptores no nariz.
Simone, são muitas perguntas. Eu estou tendo dificuldade até de selecionar alguma. Agradeço muito a participação de todo mundo. Foram mais de 200 pessoas até agora passando pela live, Simone. Então, é um assunto realmente muito importante para a sociedade, assim, né? Pessoas assim perguntando coisas muito importantes, né? É, Simone, alguém pergunta, por exemplo, mas Simone, você não acha que em uma escola com 70 funcionários não deveria, antes de abrir, fazer teste em massa? Porque existem os assintomáticos. O que é que tu acha sobre essa questão de teste em massa em funcionários e também nas crianças? Olha, teste em massa é o que a gente faz para todo mundo que tem qualquer tipo de sintoma. Você fazer o exame num paciente assintomático é totalmente contraindicado. Por quê? Porque a pessoa não tem sintoma. E assim, vamos ser bem claro, o que é o exame do SWAB? Ele é como se fosse uma foto. Ele conta aquele momento em que você coletou o exame. Naquele momento você está negativo. Isso não quer dizer que daqui 12 horas você não possa positivar. Então, por isso que a gente não faz exame em paciente assintomático, porque não tem o menor valor. Você entendeu? Então, assim, a chance de positividade desse exame para paciente sem qualquer sintoma é muito baixa. Então, a gente deixa para fazer o exame em quem tem sintoma. E o assintomático? O assintomático acaba passando. E aí eu vou falar para você, a chance é maior do adulto, cuidador, o professor contaminar essa criança do que o contrário. Sem contar que fazer um exame de SWAB em criança, eu de verdade não indico. Se os pais são positivos, ou estão sintomáticos, ou positivaram, eu parto do princípio que a criança também está infectada. Né? Porque não é um exame confortável, aliás, é um exame bem desconfortável, e você ficar fazendo isso de rotina na criança que não tem sintoma, que a carga viral é menor, que a chance de positividade é menor ainda, eu acho de verdade desumano. Então é melhor você, como a gente falou, conscientizar os pais. Os pais têm sintoma, estão com suspeita, as crianças não vão para a escola. Fez o exame, o pai foi liberado, realmente não era. Depois as crianças retornam para a escola. É só assim que a gente vai realmente conseguir manter as escolas abertas, né? Com conscientização de todo mundo. Não exame em massa em todas as pessoas. Ô Simone, tem algumas perguntas aqui, tem muitas perguntas de opinião, né? Opinião pessoal, opinião que tem a ver com o comportamento das pessoas. Eu acho que elas abrem muito para algo que não é muito científico. Então, eu estou tendo que selecionar algumas das perguntas para aquilo que tem a ver com a ciência. Tem uma pessoa aqui que nos perguntou, que é a Fabrícia, ela perguntou se as crianças de 2 anos é, é, aquelas crianças de 2 anos que não conseguem ficar sem máscara, né? E aqueles bebês, né? Por exemplo, em berçário, estou lembrando de uma outra pergunta que saiu sobre possíveis protocolos em berçários, né? Onde precisa ter muito contato, professor ou cuidador com o aluno, troca de fralda, etc. Como que fica nessas crianças a possibilidade de contágio? Tu viste algum estudo restrito a essa população mais jovem, assim? Não, os estudos, eles na verdade são gerais, mas acaba englobando essa população também, apesar de que o número de casos é menor. Né? Então, assim, mais uma vez a gente volta a falar. O Covid, ele acaba sendo, na população pediátrica, mais grave em menor de 1 ano e principalmente naqueles que têm alguma comorbidade associada. Aquelas crianças entre 1 e 2 anos que não está recomendado o uso de máscara, por quê? Porque essas crianças não têm autonomia de tirar a máscara sozinha e elas podem se sufocar. Por isso que a gente não põe máscara em criança menor de 2 anos. Aliás, eu digo mais, a máscara, ela não deveria ser também colocada em crianças que por qualquer motivo não tenham condições de tirar a máscara sozinha. Né? Então, uma criança que de repente tem alguma deficiência intelectual, uma criança que não consegue compreender para que serve exatamente aquela máscara. Tá? E aí a gente volta mais uma vez a falar, a criança contaminada, vamos falar, a criança está contaminada, carga viral mais baixa. Né? Então, a chance de transmissão dessa criança é muito menor. E para isso, o adulto estará paramentado, com máscara, com face shield, lavando as mãos o tempo todo e mantendo o distanciamento. Aí você fala, e aquela criança que chorou?
Você vai pegar a criança no colo, vai fazer o quê? Vai deixar a criança chorando? Não, né? Você vai pegar a criança no colo. E aí não tem risco para o adulto? Sim, mas mais uma vez, carga viral baixa, né? E o adulto está paramentado. Então, assim, se fosse assim, Felipe, acho que tanto eu quanto você e todos os outros médicos, ninguém atenderia nenhum paciente, você concorda? Sim, E, sim. assim, vamos lá, eu entrei no TI Covid, eu atendo paciente com Covid e eu não me contaminei. Por quê? Porque eu estava de máscara. E muitas vezes eu preciso estar muito próxima do paciente, fazer uma ausculta. Infelizmente, não inventaram um esteto com 1,5 m de comprimento. Né? Os estetos são bem curtinhos, né? Quem já viu, e no paciente, o que eu vou fazer? Não é verdade? Então, assim, tem que pensar dessa maneira. A criança transmite muito menos. Muito menos. Ela tem uma carga viral muito menor. Consequentemente, carga viral menor, menor a transmissão. Né? Afinal de contas, Sim. quem é o adulto da situação? Né? Então, assim, o adulto também estará protegido. Ninguém vai deixar o professor sem máscara, sem face shield, ou sem lavar as mãos, ou usar o álcool, não é verdade? Sim. Simone, as pessoas estão perguntando sobre a tua opinião sobre tratamento precoce. Eu, para não fugir muito do tema da nossa live, eu gostaria de te perguntar sobre tratamento precoce para criança. Por exemplo, haveria indicação de uma criança que tem um pai contaminado começar um tratamento? Não, não tem nenhuma indicação. Na verdade, assim, em relação ao tratamento precoce, todos os tratamentos apresentados até hoje, eles são ineficazes. Né? Não tem nenhum tratamento que comprove realmente que funciona. O mais importante de qualquer pessoa com Covid, isso também vale para criança, é ficar de olho na hipoxemia silenciosa. O que é isso? É você observar sua saturação. Você só vai começar a ter falta de ar quando a sua saturação estiver abaixo de 90%. E isso já vai ser um momento tardio. Então, a partir do momento que você usa o oxímetro e percebe que a tua saturação está caindo abaixo de 95, é aquele momento em que você vai para o hospital, que provavelmente você vai precisar de internação, oxigênio terapia, iniciar corticoide, pacientes com mais idade, a gente inicia também anticoagulante, porque assim, o mais importante é a gente fazer esse diagnóstico da hipoxemia. E o que a gente percebe que os pacientes chegam no hospital no momento muito tardio. Agora, sim, obviamente que você ter hábitos de vida saudável, né? Você ter uma boa alimentação, você ter uma vida regrada, isso diminui a tua chance de você complicar, porque você é uma pessoa saudável, né? Então, assim, as pessoas que acabam tendo hábitos de vida, por exemplo, obesidade, a gente sabe que é um fator de risco. Né? A gente tem outras doenças imunológicas, a gente também sabe, diabetes, hipertensão. Mas quando o paciente tem um diabetes que é controlado, uma hipertensão que é controlada, o paciente ele perdeu peso, tudo isso é uma coisa que a gente tem que fazer para a vida e não para o Covid. Então, muitas vezes, perguntar e falo, o que você acha? Eu falo, gente, é para vida, para você ter uma vida saudável, não é por conta de Covid. Então, eu acho que isso que é mais importante, né? Você prestar atenção nos teus sintomas e procurar atendimento precocemente. Então, muitas vezes falam para mim, qual remédio eu tomo? Eu falo, não tome remédio, compra um oxímetro e fica de olho na sua saturação. Eu acho que isso é o mais importante antes de qualquer tipo de tratamento e antes de muita gente começar a prescrever. E eu recebo vários pacientes que já chegam com um kit bomba, né? Eu costumo falar assim, chega com um monte de remédio prescrito que eu já não sei nem para onde eu começo. Né? E muitos pacientes que estão hoje na UTI, eles usaram todas essas medicações. Então, entenda, gente, não existe um tratamento efetivo até o momento. Infelizmente, o que a gente mais quer é isso. Né? Aliás, está tendo o CROI, que é a retroconferência, é um congresso americano de vírus, e foi publicado um estudo na retroconferência de uma medicação que parece ser muito promissora e que está sendo usada em teste em Curitiba. Inclusive, foi uma médica de Curitiba, uma infectologista, que mandou no nosso grupo a respeito desse trabalho que foi publicado na retroconferência, que, na minha opinião, é o melhor congresso sobre vírus que tem no mundo atualmente. E essa medicação está entrando agora em fase 3 de estudo. Né? Então, pode ser que daqui a pouco a gente realmente tenha, porque eu tenho certeza que a gente vai encontrar alguma coisa que trate. Mas como foi tudo muito novo, a gente ainda não tem, infelizmente. O que a gente tem e que a gente sabe que funciona é usar máscara, manter o distanciamento e lavar as mãos.
é isso que funciona. Ô Simone, importantíssimo você estar comentando sobre esses passos até chegar-se a uma conclusão definitiva em relação a alguma medicação ou algum protocolo, né? Então, a gente sabe que o Covid é uma doença relativamente nova dentro da ciência médica, então a gente precisa buscar esses passos, né? Uma das coisas que é necessária que a população entenda é que existem estudos que foram publicados muito recentemente, logo no começo, e que vão falar algumas conclusões diferentes dessas que a gente está publicando, relatando agora, né? Então, é importante sempre a gente comentar a respeito da data da publicação, o tamanho da amostra utilizada, a revista que foi publicada. Então, tudo isso são coisas que, para nós que somos médicos e doutores, pode falar. É um trabalho que foi retrospectivo ou prospectivo, o que é isso? Trabalho que foi olhando para trás ou um trabalho que começou agora e vamos ver o que acontece. E você, como pesquisador, sabe disso. Quando a gente olha para trás, tem muito erro, né? Então é aquele negócio, a minha experiência. Gente, eu não estou falando nada contra a experiência dos outros, mas trabalhos retrospectivos que mostram o que aconteceu lá atrás, infelizmente não tem grupo controle, os grupos não são homogêneos, né? Isso tudo leva a muitas análises erradas. Né? Então, um trabalho bom, quando a gente fala assim, é quando o trabalho começou agora e vai para frente. Né? E esses trabalhos demoram para acontecer. Né? Se a gente for pensar, hoje é dia 8 de março, né? A gente começou todo esse lockdown aqui em Maringá, se não me engano, foi dia 18 de março. Agora nós estamos fazendo um ano, né, de lockdown aqui, né, enfim, de toda a pandemia no Brasil como um todo. Então, assim, não adianta a gente querer ter um estudo de uma medicação milagrosa com um ano de doença, um ano e meio que seja. Né? Se a gente pensar que começou em novembro, dezembro, né, de 2019. Então, assim, agora que vão começar a sair estudos mais sérios com medicações, muitos já fracassaram. Né? A gente tem vários estudos que tentaram já diversas outras medicações e que viu que realmente não funcionou. E aí esse estudo é parado, e aí se começa com uma nova medicação. Então, assim, vai ter uma hora que a gente vai descobrir. E por enquanto o que a gente tem é a vacina, né? Que está chegando aos poucos, aos trancos e barrancos, mas está chegando. Né? Então, assim, é importante também a gente falar agora da parte de que todo mundo deve ser vacinado. Né? Todo mundo tem que procurar vacina. Todo mundo tem que receber a vacina. Né? Independente de qual vai ser a vacina, tem que tomar a vacina, senão a gente nunca vai sair disso. Simone, e agora que tu falou de vacina, eu fiquei pensando numa pergunta. E as crianças, você acha que devem, em algum momento, ser vacinadas? Elas vão ser vacinadas. O que acontece é que os estudos muito recentes da vacina só foram feitos em população acima de 18 anos. Então, a gente não sabe como vai ser a resposta das crianças a essa vacina. Se realmente vacinar a criança vai gerar imunogenicidade, é isso, vai gerar anticorpos nessa criança, vai gerar nessa criança. Agora estão começando os estudos em criança, né? Já tem estudo da AstraZeneca que está sendo feito em menores de 18 anos, e acredito que em breve deve começar estudo da Coronavac também com crianças. Mas, por enquanto, não há estudo em população menor de 18 anos. Logo, a vacina Entendi. é dada para essa população. Ô Simone, a Fernanda Inácio perguntou se quando uma criança entra em contato com alguém positivado, mesmo ela não tendo sintomas, a escola deve deixar a sala em quarentena. A gente já entendeu que ela, tendo um pai positivado, deve ficar em casa, né? Mas aí ela comunicando para a escola isso, o que os protocolos internacionais falam a respeito da sala de aula? Tu saberia dizer? Na verdade, você vai monitorizar os casos. Se por um acaso tiver alguma criança que também tenha sintoma, ou professor, tal, é uma coisa. Agora, entrar em contato com alguém positivo é uma coisa que eu falo assim, vão ter preconceito comigo, porque eu entro em contato todo dia. E eu não posso ficar isolada do mundo, né? Então, assim, eu acho válido os pais falarem, ó, nós estamos infectados, a criança não vai mais para a escola. Né? E como a gente falou, a chance de uma criança passar para alguém na escola é de 2%. Né? Segundo aquele estudo que eu te Sim. falei recentemente. Então, assim, se você começa a ter casos, aí eu acho que vale a pena você fechar aquela sala, né? E esperar passar o período de quarentena, todo mundo em sua casa, e depois volta. Mas a criança ter os pais positivos, ela não vai para a escola. Foi para a escola, vamos monitorizar o que vai acontecer.
né? Não dá para a gente ficar porque entrou em contato. Ô Simone, eu não sei se você já leu algum estudo referente especificamente à população de professores, ou se não tem nenhum estudo que tu tenha lido, pensando em todos esses protocolos que tu já leu, qual seria a tua opinião em relação a protocolos para proteção dos professores? Teve uma pessoa, eu estou ampliando a pergunta da Mariana Goulart, que ela perguntou sobre o tipo de máscara para professor. Então, tenta falar um pouco sobre isso. Então, na verdade, nos protocolos, eles não recomendam uma máscara específica. Teoricamente, a máscara de pano tá bom. Mas, assim, pensando em segurança maior, né, desses profissionais, talvez usar uma máscara cirúrgica com o face shield, que é o que nós usamos no hospital. Né? Mas, assim, a partir do momento que no hospital a chance de ter um paciente contaminado é muito maior, afinal de contas são pessoas doentes, teoricamente, a máscara de pano bem ajustada, inclusive saiu. Deixa eu lembrar qual foi a revista que eu li, que eu acabo lendo tanta coisa que eu já não lembro exatamente qual foi a revista, mas saiu um estudo mostrando que a máscara de pano bem ajustada, não aquela que fica, tipo, toda largona, ela quanto uma máscara cirúrgica. Né? Então, assim, se o professor usar uma máscara bem adaptada ao rosto e trocar, lembrar que a máscara de pano ela tem que ser trocada até no máximo 4 horas, né? Ou caso ela esteja molhada, apresente sujidade, tudo isso. Então, se o professor tiver uma máscara bem ajustada no rosto, colocar o face shield, lavar as mãos e trocar essa máscara com uma certa frequência, a chance de contaminação dele é baixa. Seria como uma chance de contaminação minha atendendo um paciente que sabidamente Covid positivo, adulto com carga viral alta. Né? Então, assim, eu estaria usando um equipamento de proteção. Não adianta nada eu usar uma máscara N95 se eu deixo ela, se ela não está bem adaptada, se ela tem buraco. Né? Então, assim, a gente tem que pensar que as máscaras são seguras se elas estão bem adaptadas. E o que a gente mais vê? Máscara aqui, impressionante, né? Ou máscara larga, né? Aquela pessoa que a máscara tá super larga na cara. Então, assim, isso não vale. A máscara, ela tem que cobrir o nariz, tem que cobrir a boca, pegar toda essa região, né, da pessoa e tá bem ajustada. Então, se a gente conseguir, né, se a pessoa tiver, se o professor tiver isso, a chance de contaminação dele é muito pequena. Ô Simone, eu fiquei um pouco preocupado com um dos comentários, porque eu não sei se a gente está sendo muito tendencioso, né? Porque, na verdade, a gente fez uma pesquisa bibliográfica tentando não ser, né? Mas eu gostaria de que alguém que não concorde com algumas das opiniões possa fazer uma pergunta que seja isenta, para que tu possa esclarecer essa pessoa, né? E que a gente consiga manter uma isenção em termos de opinião científica, né? Para que a gente possa aqui dar vazão às opiniões contrárias também. Sim. Entrou mais alguma coisa? Gente, eu acho que a nossa live vai acabar em 1 minuto e pouco. Então, eu acho que não, mas aqui, estamos tentando ser isentos. Se as pessoas têm outras opiniões, por favor, nos envie depois, envie para a Simone. Espero que as próximas lives tenham toda essa qualidade técnica que a Simone nos trouxe. Muito obrigado, Simone. Eu fico um pouco mais aliviado com essa tua opinião, porque os meus pacientes e as crianças que eu tenho visto têm estado muito graves e com doenças muito mais crônicas. Então, muito obrigado pela live, Simone. Fala aí um pouquinho para a gente terminar. Gente, eu agradeço todos vocês estarem aqui acompanhando a gente. Eu espero que vocês tenham, assim, tirado um pouco do medo de vocês. Muitas mães, eu sei que estão me acompanhando, que tenham ficado com o coração mais tranquilo, né? A gente está aqui para tentar passar informação. Eu fico à disposição de vocês, tá? Eu, como mãe, espero que essa situação passe logo. E como médica infectologista, eu não vejo a hora disso acabar para a gente poder voltar a ter a nossa vida. E obrigada, né, por vocês estarem aqui, terem participado dessa live, ter ajudado, tanto eu quanto o Felipe. Que vocês passem isso para outras pessoas e ficamos à disposição. Muito obrigada. Tá bom. Simone, fecha aí, que senão não consegue gravar. Tchau!